Estou muito feliz, muito contente de estar aqui na bela Colômbia, em Bucaramanga, Colômbia. Hoje é domingo, 6 de abril deste ano 2025. Esperar regular o áudio bem. Miguel está vindo por ali, estamos dando um momentinho para que o irmão Miguel chegue também. Enquanto isso, vamos saudando e ver com os meus próprios olhos, primogênitos de Deus, reis e rainhas, filhos do Deus Altíssimo, os quais em breve Deus nos transformará. Diz que onde estivesse o corpo morto, que é a palavra, aí reunirão vocês, as águias de Deus. Hoje aqui e em todos os lugares que estão reunidos, estão congregando águias. Águias estão congregando para receber o maná, o alimento espiritual correspondente a esse tempo final. E um dia como hoje, agradecemos a Deus por ter enviado ao sétimo anjo mensageiro, precursor da segunda vinda do Senhor, ao qual amamos e respeitamos, igualmente a sua família, o nosso amado irmão, o reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. E ontem estivemos vendo como foi a vida dele desde que nasceu. Um pedacinho ali. Vocês têm o livro e a forma que relata o nascimento dele, esse nascimento bem peculiar que ele teve. Vimos aí a cabana nas fotos. E foi um grande homem de Deus, ali na América do Norte, levantado pelo Senhor, que a sua mensagem percorreu o mundo inteiro. Na página deste livro, da história da minha vida, na página 10, página 52, diz: bem, as pessoas que viviam lá em volta, nas montanhas, tinham contado que aquela luz entrou. As pessoas que estavam de fora viram que essa luz entrou, assim que eles trataram de entender, raciocinar. Alguns deles disseram que devia ter sido a luz do sol refletida em um espelho que estava dentro da casa, mas lá dentro não tinha espelho. E o sol não tinha saído, pois era muito cedo. Era às 5 da manhã. Nós chegamos que hora?
3:45. Llegamos 3 minutos antes. Chegamos 3 minutos antes. 3:05. 3:05. Hermano Branham decía en muchas ocasiones que Em muitas ocasiões, o irmão Branham falava que ele gostava de madrugar. E eu gosto de madrugar. Eu me lembro, quando eu chegava em casa, eu era um garotinho, e eu ia dar comida para os animais ali, e eu jogava uma pedrinha na janela, e ele falava para mim, quando você chegar, você joga uma pedrinha. Tenha ou não a luz acesa, você joga uma pedrinha na janela. E eu jogava a pedrinha. Às vezes eu jogava uma pedrona porque eu não encontrava pedrinha pequena, mas os vidros era de plástico. Resistia, por isso me atrevia, porque se fosse um vidro que não aguentasse, não jogava. E eu me lembro a neblina, o frio, por causa da temperatura, e a gente via como a neblina entrava para dentro. E ele dizia, estou estudando, daqui a pouco desço. E não tinha clareado ainda, aí já ia começando a clarear. E em muitas ocasiões amanhecia falando comigo, desde a madrugada. Eram momentos muito lindos que eu guardo aqui no meu coração. Às vezes, quando eu tinha que ir, e quando nós terminávamos, ele falava, come alguma coisinha. Eu dizia, não, já estou indo. Ele, não, fica aí. E continuávamos conversando. E era já 5 da tarde e eu sentado aí. E eu dizia, por que me mantém aqui? Desde 12 anos, 13 anos, 14 anos, por aí, depois dessa data. Eu estou voltando um tempo para trás. 88 deve ter sido por aí, 89. Porque começávamos aqui no quartinho quando ele tinha a primeira casinha de madeira. O quartinho de madeira, o primeiro. As pedrinhas já foi em 89, 90 por aí, mas esse aqui já foi na casinha de madeira aqui no auditório. Seria bom preparar um livrinho assim, com esses detalhes. Não é que a gente vai, porque logo vão sair falando que está imitando, está copiando. Mas seria bom, muitos detalhes que a gente vai lembrando, recordando e pôr aí em um livrinho e tê-lo. Bem, vejam, estamos dando um tempinho até que Miguel chegue. Esses 15 minutos estão longos. E ainda estão chegando mais pessoas. Quando nós chegamos, os ônibus ainda estavam chegando. Era às 5 da manhã. Quando ele nasceu, e ele escreveu, do lado esquerdo escreveu, nasceu WMB às 5 AM. Na frase de cima ele escreveu. E as pessoas que viviam lá em volta, nas montanhas, tinham contado que aquela luz entrou e do lado esquerdo ele desenhou uma estrela de Davi. O maior sinal na terra é um profeta. E na mensagem Senhores, é este o tempo, ele falou que o sinal do fim é a estrela de Davi. Agora, vejam a estrela de Davi, vocês vejam que são 2 pirâmides, e isso está mostrando esses 2 ministérios de Moisés e Elias. Hoje estaremos vendo algumas escrituras onde nos mostra como toda profecia, toda escritura tem múltiplo cumprimento.
E na mensagem, o irmão William dizia, 1, 2, 3, 4, 5 vezes podem uma mesma escritura cumprir. E ele disse também que tem múltiplas revelações, imagina. Por isso a pessoa não pode se encaixotar e se fechar aí no cumprimento de uma dessas revelações, ou somente em um cumprimento dessa escritura e ficar aí, porque vai passar despercebido todas as demais que têm a ver com essa escritura. Tudo demais que tem a ver com essa escritura. Ou seja, que você não pode apaixonar pelo cumprimento dessa escritura somente por um cumprimento na pessoa. Melhor, nós apaixonamos por aquele que deu essa profecia e a cumpre nesses instrumentos. Desse é que eu estou apaixonado. É de Deus, a coluna de fogo, o anjo do pacto, a coluna de fogo não é de mim mesmo, é de Deus, é dele. Quando ele disse a Pedro, Pedro, me amas? Sim, te amo. Não. Não era a ele que tinha que amar, era aquele que estava dentro de Jesus, e ele repetiu 3 vezes. Aí na terceira ele reagiu. Ah, Senhor, tu sabes que te ama. Ah, isso é uma coisa diferente. E aí já falou diretamente àquele que estava dentro de Jesus. E assim são os filhos de Deus hoje. Se nós amamos uns aos outros, estamos conscientes que amamos a esse que está em nós. Miguel já chegou. Não sei se o tenerlo por aqui para que não tenha que subir hasta acá arriba. Puede ser por aquí para que no tengan que subir. La puerta la pueden abrir. Estamos en familia. Adelante, Miguel. ¿No tienes otro micrófono? Vamos a hacer está fallando mucho. Sí. Parece que la señal o no llega. Estamos probando aquí otro, para no tener que tener en la mano ese, pero vamos a ver si la antenita llega. Allá. Pero para estar así, mejor tengo el micrófono en la mano. O el otro. Ahora yo creo que va a funcionar mejor. Parece que Miguel, buenos días, bienvenido. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Que Deus te abençoe grandemente, Ruth, que Deus te abençoe. Estamos hablando de lo que llegaba de que el hermano Branham. Estávamos falando, até que você chegasse, estávamos falando que o irmão Branham nasceu às 5 da manhã, em um dia como hoje. Estávamos conversando um pouquinho, ainda não começamos, até você chegar. Para você saudar, Miguel. Bem, graças a Deus, para mim é uma honra e um privilégio poder estar aqui, na presença do Senhor. Isso é algo, para mim, todo movimento, tudo tem um propósito divino. E nós, o que temos que fazer é pedir ao Senhor que nos mantenha despertos, que nos abra o entendimento, como fez com os apóstolos, que lhes abriu o entendimento para que entendesse o que ele estava falando. Porque toda a bênção de Deus vem
pela palavra falada. É através da palavra que nos abençoa. E a sua palavra é viva e eficaz. Como diz a Escritura, que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz aquilo para o que Deus a enviou. A palavra de Deus sempre vem pelos profetas. De tal modo que nós temos que estar orando ao Senhor com a mente espiritual para que captemos e recebamos tudo que Deus está nos trazendo pela sua palavra. Sempre temos orado pelo nosso irmão José Benjamin Pérez, que Deus o guie e o dirija em todos os passos da sua vida. E estamos sob a direção do Espírito Santo. Assim que Deus te abençoe. Sejamos abençoados por tudo que o Espírito Santo coloca em ti para nós. Adiante. Amém, Miguel. Amém. Hoje, domingo 6 de abril deste ano 2025, agradecemos a Deus que nos permite estar nesta manhã aqui em Bucaramanga, Colômbia, e louvá-lo e glorificá-lo e receber todo o alimento espiritual que Ele tem para nós no dia de hoje, a porção que corresponde para hoje. Que muitas palavras se encarnem e nessa palavra encontremos tudo que viemos buscar. E se você crê com todo o coração, Deus te concederá. Portanto, entramos com fé, crendo essas palavras que Jesus disse: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, eu farei. Em outra porção diz, crendo. Ou seja, que tem que crer. Viemos a esse lugar buscar as suas bênçãos. E eu estou certo que bênção vamos receber. E essa bênção vai continuar trabalhando, operando em sua vida. Nessa mensagem pregada 7 de abril de 2007, intitulado A Presença de Deus em Seu Povo, a Maior Bênção, que foi pregado 7 de abril de 2007 em Cayey, Porto Rico, diz assim. O Dr. William Soto Santiago disse assim: ontem eu lhes disse que o reverendo William Branham nasceu em 6 de abril do ano 1909. E que esse ano, ontem 6 de abril, hoje é hoje. Ontem 6 de abril estava completando quantos anos? 98 anos. É normal que já aos 98 anos uma pessoa tenha terminado seus dias na Terra. E ele sempre pensava, quando tinha, vamos dizer, 50 e 53 anos, ele sempre pensava que de um momento a outro ele tinha que partir e que já não estaria muito tempo na Terra. Mas se fosse morrer de velhice, morrer de idade, por algum problema no coração, fígado, rins, pode causar a morte dos 60 a 66 anos de idade. Ou seja, com essa idade é normal que por uma dessas enfermidades possa causar a morte da pessoa. Algo assim, a doutora Nelly Fonte me diz. Depois poderemos verificar isso depois com os comentários médicos. E muitos dizem que é normal a morte por velhice de 60 anos para cima com esse tipo de problema. Mesmo que outros falam que são 70 anos, um pouquinho mais.
E os que são mais fortes até os 80 anos. Agora ele disse que de 60 a 66 anos seria normal. Ela disse. Agora o irmão Branham disse que eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Agora um pouquinho mais adiante diz, lendo do irmão Branham disse, e tendo 54 anos, aqui ele está falando quando ele tinha 54 anos. Isso foi em 1963. Tá certo? 63. Sendo de 54 anos, e sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. A não ser que eu seja tirado, assassinado de alguma forma. Irmão, ele disse, teve acidente. Morto de alguma forma, mas por velhice, não, até que ele venha. Ou seja, até que esteja aquele que ele está preparando a plataforma. Ou seja, que esse a quem ele está preparando o caminho, diz assim, morto de alguma forma, mas não de velhice, até que ele venha. E irmão, ele disse, ou seja, até que esteja o que ele está preparando a plataforma. Consequentemente, não tinha nascido ainda nesse ano, naquele ano 1963, mas não tinha que falar dessa forma de futuro. Morto de alguma forma, mas não pela velhice até que ele venha. Talvez eu não farei. Irmão, ele diz, ou seja, talvez eu não o apresentarei ao público, não direi, essa é a pessoa. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. Irmão, ele disse, mas quando o sétimo selo começar, será completamente um segredo. E não se sabe por quanto tempo. Agora, terá um ministério que fará grandes maravilhas. Ele disse, e isso será a terceira etapa. E na terceira etapa. Agora, se você somar, ele partiu em 1965. Aos 56 anos. E em 1965, 9 anos depois, da 1974, e de 1963 tem um ciclo de 11 anos até 1974. Esse anjo corre em ciclos, segue em ciclos de 7 e de 11 anos. E foi mostrado na vida do irmão Branham e também no ministério do nosso irmão William. Portanto, no próximo ciclo, onde o Espírito Santo estava operando, ia nascer o instrumento. Diz, e isto será na terceira etapa. E ele viu a terceira etapa sendo manifestada onde? Quando ele entrou, ele foi elevado e entrou. E ele estava no ar, ele não estava pisando na terra. Ou seja, ele não estava fisicamente na terra, na visão. Ou seja, ele não estava fisicamente na terra desse lugar onde ele foi, ele estava em espírito. Mas ele ouviu e ele viu pregação. Se viu pregação, tem que ter um pregador na frente. Ali ele viu pregação. Alguém estava pregando. Viu o chamamento. Se lembra quando ele disse que irão vendo no cumprimento da visão da carpa, pregação, depois irão vendo chamamento, depois irão vendo a fila de oração, ou seja, tudo irá de uma forma progressiva.
Mas ele viu pregação, viu chamamento e viu a fila de oração pelos enfermos. E ele disse que o anjo lhe disse, isso será a terceira etapa e você não vai dizer a ninguém. Ou seja, que o que vocês estão vendo, nessas etapas que já começaram, é a terceira etapa. Já estão vendo a primeira pregação. Bem-aventurado aquele que identifique a terceira etapa desde o seu começo. Isso será a terceira etapa e tu não se lo dirás a nadie. Isso será a terceira etapa e tu não dirás a ninguém. Não vai soprar para ninguém. O irmão William disse soprar. Lá em Porto Rico fala assim, não seja um soprão. Não vá começar a dizer que isso é assim, isso é assim, isso é assim. Mas isso está sempre latente aí, porque Ele é o que está trabalhando e como Ele é o que sabe. É como quando Ele disse, se vocês conseguissem olhar a minha caderneta, para, não siga. Isso foi o Espírito Santo aí. E Ele falou, isso que veio a Ele, Ele expressou. Mas ele estava dizendo, não diga nada, para. É como falar no ouvido, para. Porque da forma que ele estava indo, poderia revelar o mistério. Para, não sigas. Se a caderneta aparecer antes de terminar toda a etapa, bem. Se aparecer depois, então vocês verão que está escrito ali. E isso será uma vindicação grande do que o reverendo William Brand disse que seria a terceira etapa. E que vocês e eu estivemos vendo-a desde o início, surgindo desde o início até a sua manifestação final. Porque se mostrasse antes, assim, qualquer um. A maior fé é a daquele que crê sem ver, ou seja, sem ver alguma evidência. Não seja soprão, ou seja, não sopra para ninguém. Por quê? Porque vão imitar. Muitas vezes lemos isso e toda vez que lemos, pensamos, e como poderá fazer uma imitação de uma manifestação tão grande de Deus? Mas é porque, como é no comum do povo, e é como Deus sempre tem trabalhado, então é imitável. O pequeno detalhe é que o Espírito Santo não está aí nessa pessoa que imitaria. Tem que ter um espírito de alguma parte. Esses 12 minutos de ontem, esse tema pode ser desenvolvido, porque ele é um tema tão extenso, porque tudo que está nessa dimensão tem que se materializar na Terra. E se Luzbel, Lucifer, foi lançado, esse arcanjo foi lançado, e os anjos dele também, então, esses espíritos desses anjos têm que estar em algum lugar. Se eles se encarnar, onde os anjos vão se encarnar? Para se manifestar? Em seres humanos também. Agora diz, por quê? Porque vão imitá-lo. Mas se ninguém conhece, ninguém vai se arriscar. E nem saberá o que fazer, nem como fazer, não conhecerá o mecanismo. Mesmo que alguns se arriscam. É como quando estão na escola, não sei se... Aí tem uma poça e tem um montão de garoto e tem que pular a poça de água. Aí ninguém... Mas vem um por trás e empurra. E pula para trás novamente, mas já molhou o sapato. E tem pessoas que são incitadas
Ou seja, animada pelos seus próprios irmãos, o conserva. Você pode, vai, faça. Ele molha e os demais também. Como o pão que foi dado a Judas foi molhado. ¿Vieron eso ahí? Ahora vamos a ver a qué está ligado todo esto que fue dicho. A que está ligado tudo isso que foi dito? Terá um ministério que fará grandes maravilhas, e ele viu esse ministério manifestado na visão da capa. Portanto, em algum lugar, esse lugar será levantado e cada pessoa deseja que seja no seu país. E um pouquinho mais adiante, diz assim: e nos foi dito que haverá um edifício, um auditório, uma capa, uma catedral, que parecerá uma capa ou catedral. Ele não pôde descrever somente como uma capa, mas como uma grande capa, um edifício, uma catedral, um auditório. Ou seja, que as suas características eram diferentes das tendas daquele tempo. Não quis ocultar todo o mistério desta visão. Ou seja, então aí ele citou desta forma, que parecia uma capa ou catedral. O que acontece é que ele viu o ministério que estava sendo operado ali. Ele viu as almas vindo aos pés de Cristo, ele disse, portanto, está ligado ao cristianismo. Ele viu milagres, está ligado a Moisés e Elias. Ele viu que ele estava no ar, portanto, não era ele. Não era ele e nem era dele a capa ou catedral. Ele disse que era algo gigante e por isso ele queria o quê? Ter uma capa gigante, porque ele viu tudo aquilo e queria que se materializasse sob seu ministério nos seus dias. Ele lutou, mas não seria com ele essa terceira etapa em toda a sua plenitude. Ele viu a coluna de fogo. Agora veja, o nosso irmão William em seu ministério também, ele tratou de cumprir. Qual mensageiro não vai tratar de cumprir? Ele viu a coluna de fogo e viu também o anjo que sempre o acompanhava e estava com ele ali, lhe falando. E ele perguntou quando viu um quartinho pequeno e viu que entrava as pessoas a esse quartinho pequeno e que o quartinho era de madeira e entravam enfermos, alguns de maca, outros de muleta, e saíam curados. E ele perguntou, e por que ali? E o anjo lhe disse, o Senhor não disse que quando for orar, que entra no seu quarto e fecha a porta e ora ao seu Pai que te ouve e te vê, ele te vê e te ouve, ou que te escuta, e ele te recompensará publicamente? Você se lembra essa saudação que ele pregou? Que ele disse que esse instrumento terá um escritório para alguém estudar aí. Ou seja, terá esse lugar para orar, para estudar, para se preparar para pregar. Recorde que tudo tem que estar em seu lugar, como o chapéu. Agora, vejam como aquelas palavras estarão cumprindo aí. Ninguém ouvia a oração. Ninguém escutava nada. Ninguém sabia como os milagres eram feitos, como aconteciam os milagres. Tudo isso para que ninguém faça imitação. E depois as pessoas testificavam publicamente, as pessoas que saíam. E o anjo lhe disse, quando ele viu a coluna de fogo que saiu, e pousou onde estava o quartinho. Ou seja, que tudo isso nos fala de um lugar muito importante que haverá no cumprimento da visão da capa, onde estará a presença de Deus na coluna de fogo, como esteve sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro. Isso foi o que Deus disse a Moisés. Do meio dos 2 querubins de ouro, Êxodo, se buscam, eu me declararei a ti. Ou seja, e falarás todas as coisas aos filhos de Israel. Mas já estava lhe dizendo desde onde? Do meio dos 2 querubins, em cima do propiciatório. Êxodo 25.
25, 21. E porás o propiciatório em cima da arca, e depois de houver posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virarei a ti e falarei contigo. Então, vocês vejam que na arca está o quê? Está o testemunho. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Isso foi no Israel terreno. E no Israel celestial, igual. É no meio dos dois querubins de ouro. Do meio dos dois querubins de ouro é que a coluna de fogo fala ao seu povo hoje. E o anjo disse, depois de irmão Branham no seu corpo angelical, foi que com o anjo, e o anjo o levou, e o anjo também foi. Portanto, o anjo também vai estar aí. Agora, aí tem algo bem importante, porque o irmão Branham desceu com o anjo no seu corpo angelical, teofânico, e não sabemos quanto tempo e desde qual tempo eles estarão com esse instrumento. Ou seja, trabalhando ali. Porque tem várias datas. Bem, no corpo de carne nós vemos esse que anunciou as boas novas a Maria, já estava no seu nascimento. Depois no batismo, vejam, no batismo de Jesus, vimos o mesmo, a coluna de fogo descendo em forma de pomba sobre ele. Vão observando o paralelismo. Depois o vemos sendo ungido o vemos sendo ungido ali também, e depois a outra parte, ou seja, que tem diferentes datas, que chegará essa terceira, vamos dizer, terceira ou quarta, em que esses dois estarão, tanto o precursor como o anjo estarão em teofania. Agora, desde quando? Tem que contar desde que se foi esse anjo que estava encarnado, desde lá para cá. Ou seja, que desde 2019 para cá, tem que ver desde quando eles dois vão estar com esse instrumento. Quando ele disse a ele, a Giesi, não te preocupes. Quando disse a Giesi, foi a Giesi, não se preocupe, parece que eles estavam só, os dois, e aquele grande exército rodeado ali. E disse assim que até aqui chegamos. Lembra da palhinha que está igual que caiu a palhinha no olho, mas depois nós vamos contar essa. E vocês vejam, ele disse, Giesi, não se preocupe, são mais os que estão conosco do que os que estão contra. Senhor, abra os olhos dele. Abra os olhos dele. Como hoje podemos falar, Senhor, abra os olhos do teu povo, para que eles saibam que não estão sós, que não estão só, que a coluna de fogo está com eles e comigo. Ou seja, quando ele olhou, estava tudo forrado, ou seja, estava repleto.
Aí ele disse, agora pronto. Quando a pessoa olha mais além da cortina do tempo e olha que tem um programa que Deus está realizando, não importa as circunstâncias terrenas, tem uma dimensão celestial que está a seu favor. Não temas manada pequena. Agora ele disse, portanto, o anjo também vai estar aí, o mesmo anjo. Mas vejam, ele já estava vendo antes do anjo estar lá, ou seja, até mesmo antes do anjo estar lá, estava vendo os milagres e vendo todas aquelas coisas. E o anjo lhe disse, isso é a terceira etapa e tu não dirás nada a ninguém. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem diz, agora ele coloca que vem como João Batista, ou seja, que vem como Elias, veio como Elias precursando a vinda do Senhor, vem com o espírito e virtude de Elias e vem como o nascimento de Jesus, em um estábulo lá em Belém da Judeia. E aí quando ele mostrou tudo a ele, vou fazer uma pausa aqui. E ele estava mostrando tudo. Percebem que o anjo sabia? Conhecia tudo que esse instrumento estava fazendo. Tudo que o instrumento estava realizando. Ele sabia tudo. Vocês se lembram quando ele dizia, na primeira e segunda etapa, no parágrafo 97 e 98 de Citas, quando ele disse, depois que começou a mostrar tudo, o anjo veio por esse lado, esse homem sendo manifestado nessa dimensão, e lhe disse, o que eu te disse que não fizesse foi o que você fez. E aí ele explicou uma partezinha, porque ele disse, quando eu dizia a você que falasse, e você falava isso, eu fazia o que tu falava. Ou seja, que quem fazia tudo era o anjo, mas necessitava um véu de carne. Necessitava um instrumento. Agora, isso é muito importante. Porque se é o Espírito Santo, porque sempre foi o Espírito Santo, sempre foi o anjo do pacto. E vocês vejam, quando ele encontrou essa partezinha, onde ele disse, a primeira vez que eu te disse, página 12, do livro de Citas, a primeira vez que eu te disse que desse um puxão lento e guardasse um silêncio a respeito, foi quando eu te disse para conhecer as enfermidades das pessoas quando elas colocavam as mãos dela na sua. E o teu segundo puxão, quando eu te disse que puxasse mais rápido e guardasse silêncio a respeito, foi quando eu te dava as visões para que soubesse o segredo do coração das pessoas. E enquanto você predizia o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que eu te dizia. Então, viram que o que operava era ele, o que fazia era ele. Vejam na visão da capa, o que prega é ele. O que fez o chamamento e faz tudo é ele. O que realiza esses milagres aí dentro é ele, mas necessita um instrumento. Eu te dizia que enquanto você predizia o que você predizia o que eu te dizia, eu fazia o que você dizia. Então alguém podia falar, mas eu vi ali o irmão Branham, como era o anjo? Mas era o anjo através do irmão Branham. Agora aqui continua dizendo, portanto esse anjo,
cuando fue allí el hermano Branham, Esse anjo, quando o irmão Branham foi ali, ya estaba el ángel hace rato. o anjo já estava fazia tempo. O sea, vamos a ponerlo más claro. Ou seja, vamos tornar mais claro. Siempre estuvo con él. Sempre esteve com ele. Y de ahí en adelante continúa con E él. daí por diante continua com ele porque desceu. Vamos a decir, es como Vamos dizer, é como estaba llevando a cabo todo. estava tudo sendo realizado. Va y le muestra al hermano Branham. Foi e mostrou ao irmão Branham, Este tiempo, por porque consiguiente, trouxe ele a esse tempo e, consequentemente, o anjo tinha que estar ali. muestra que ya había partido. E isso mostra que já tinha partido. Y le muestra que el que está haciendo todo E mostra que o que está es fazendo por tudo medio de ese instrumento. é ele através desse instrumento. O sea que ese ángel siempre ha estado. Ou seja, que esse anjo sempre esteve com esse instrumento. Yo estaré contigo, no te preocupes. Eu estarei contigo, não se preocupe. No te preocupes. Não se preocupe. ¿Qué se va a preocupar uno? Para que a gente vai se preocupar? Dice, vino como Elías precursando la Diz, venida del Señor. vem como Elias, precursando a vinda do Senhor, ou seja, João. Voy a leerlo nuevamente. Ya Vou ler novamente. que viene como Juan Agora el colocou Bautista, que vem como João Batista, ou seja, que vem como Elias. como Elías precursando Veio la como venida del Elias, Señor. precursando a Y vinda viene do como el Senhor, espíritu y virtud e de vem Elías, com o y espírito e viene virtude como de el Elias, e vem nacimiento de como o Jesús nascimento en de un Jesus, establo allá en em Belén de um Judea. estábulo lá em Belém da Judeia. Del libro de los sellos, esa parte. Porque ele leu essa parte do livro Os Selos e continua dizendo, bem, ¿Cómo va a nacer entonces? então como vai nascer? El reino de Dios se No nace reino de de la Deus vida se espíritu. nasce da água e do Y no Espírito. vamos a hablar mucho ahí para E não abrir vamos falar mucho muito el aí misterio para del não abrir sétimo muito esse sello. mistério Pero do sétimo selo, luego mas de nacer vejam, en Belén de depois de nascer em Belém da Judea, Judeia, era perseguido, aún siendo niño, foi perseguido mesmo sendo criança. y luego se lo llevaron a Depois o Egipto, levaram y de ao Egipto Egito, fue llamado e do por el Egito foi ángel de Dios, chamado quando o anjo lhe ya disse se fuera a la tierra de que Israel, fosse já porque para a terra de los que Israel, buscaban su porque muerte os que habían procuravam matá-lo já muerto. tinham Y luego se morrido. crió como un obrero de Depois se la criou construcción. como um trabalhador da construção, Dicen también um que carpinteiro, tenía él o José, por e consiguiente, disse la que familia, un buen negocio de herrería ele, también, José, tinha um bom negócio, de ebanistería o carpintería. além da marcenaria e carpintaria. Carpintero fino, Um carpintero Um corriente, marceneiro naquele que hacía tempo era um casas y carpinteiro cosas así. fino, um carpinteiro Dios e esconde marceneiro todo que ese fazia secreto casa e y tudo, aparece coisa assim. cuanto a su vida Agora, secular Deus escondeu todo esse como obrero segredo da construção, e aí carpinteiro. aparece na sua vida normal como Y por muchos años um operário da estuvo construção, ahí um trabajando carpinteiro. en el taller, E esteve pero muito también tempo él trabalhando tenía aí sus na labores oficina, religiosas. mas ele tinha também os seus trabalhos religiosos. Tenía también esa parte de las labores religiosas, también tenía. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tinha essa parte dos trabalhos religiosos, mas ele tinha também Cuando viajábamos essa parte do trabalho, quando nós viajávamos, 96 o 97. 96 ou 97, ele me disse, venha. Mire cómo fue, me dice, vente para Veja como aquí, foi que ele me disse, para darte unas vacacioncitas. venha para eu te dar umas fériasinhas, Ahí está, para que te despeje un poquito el trabajo. para você sair um pouquinho do trabalho, umas férias, deixa o trabalho um pouquinho. Y luego llegaba y seguía E aí chegávamos ayudándole a mi papá allí, e continuava ajudando o meu pai ali, y habían trabajos de e tinha trabalho de ebanistería, así seguía. de armários, coisas de marcenaria, e eu continuava fazendo esses trabalhos. Luego, en momentos donde era culto, E depois, no momento que já era culto, então aí eu fazia os trabalhos da igreja. era como todo, Dios lo cumple de una forma Veja como Deus cumpre tudo de uma forma tão y ya simples. luego cuando entré al ministerio, E depois, quando entrei ao ministério, también hacía trabajo de ebanistería eu fazia trabalho também de marcenaria y de construcción también, o e sea, de todo. construção também, ou seja, de tudo. Ahí en esa familia de los Pérez ahí, Nessa família dos Pérez aí sabem de tudo. ebanistería, carpintería, construcción, Marcenaria, carpinteria, soldadura, todo. construção, soldador, tudo, sabe, de metal. Eran mis abuelos y todo, eran Os meus avós e todos buenos constructores. eram bons construtores. Ahora ven cómo
Agora vejam como desta linhagem Deus levantou um instrumento do meio do povo para cumprir o seu programa. Agora vejam que isso assim, irmão Branham não podia falar. E nem o nosso irmão William podia falar isso abertamente. Mas vejam que como o único instrumento que teve a sua família e toda a sua descendência assim, seus pais, seus avós e todos. E aí estivemos vendo pela linhagem da minha mãe, por essa linhagem da minha mãe que veio da Espanha, e eles me pediram uma informação, porque estão vendo que o cumprimento do que eles estão esperando tem que vir da linhagem de Davi. E tem uma mensagem que lemos há pouco, e creio que ele disse que até mesmo será da linhagem de Davi fisicamente, direto. E estão pedindo assim, abertamente, olha, me consiga para mim isso aqui, falta algo aqui, consiga-me esse nome aqui, e consiga outra linhagem do pai. Eu tenho umas informações aqui, tem umas informações que estamos procurando lá na Espanha. Olha, já estão procurando, investigando, pesquisando isso que a Igreja Noiva já identificou. Eles procuram coisas assim, palpáveis, milagres físicos e coisas assim. Mas a Igreja Noiva olha mais além e vê a coluna de fogo, o pilar de fogo, sendo manifestado no meio do povo, fazendo o que ele prometeu. Ele disse que em uma grande capa catedral ele daria a fé do rapto ao povo. E isso é o que Deus está cumprindo. Agora Deus escondeu todo esse segredo e aparece com a sua vida normal como um operário de construção, um carpinteiro. Esteve muito tempo trabalhando aí na marcenaria, na oficina, mas ele tinha seus trabalhos religiosos também. Quando ele tinha 12 anos, todo ano ele ia, mas aos 12 anos ele estava ensinando os ministros ali em Israel, quando o encontraram. Porque ele tinha se perdido deles e eles o encontraram no templo. Cristo vem por sua igreja. E onde o irá encontrar? Na sua igreja. Porque nos negócios do seu pai lhe convém estar. Os negócios são o programa de Deus, que ele tem que realizar, tem que cumprir. Isso é trabalhar na obra do Senhor, nos negócios do Senhor. Agora, quando chegar o tempo para ter um ministério de 3 anos e meio, aí é que será batizado e ungido com o Espírito Santo para o ministério de 3 anos e meio. E aí tem uma promessa muito grande para a igreja e para o povo hebreu. Até mesmo tem livro dos judeus que fala que o Messias não será o Messias até que seja ungido como Messias. E que ele será um homem comum. E nem saberão que ele é o Messias até que ele seja ungido como Messias. E que ele estará proclamando a paz imperecível. E não vamos explicar muito porque eles também assinala que Elias virá e estará pregando e ensinando a paz imperecível, assim que algo grande se aproxima para os judeus e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque ambos estão esperando a mesma pessoa. E antes que chegue o dia do Senhor grande e terrível, antes que chegue a grande tribulação, antes que venham esses 3 anos e meio, a promessa é Malaquias 4, do capítulo 5 e 6. Versículos 5 e 6. Eis que virá, envia o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor grande e terrível, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Antes da grande tribulação, Elias estará na terra no seu 5º ministério. Agora, o que falamos no início, como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, porque Malaquias 4, 5, o irmão Branham falava que estava cumprindo nele. Agora veja como essa Escritura volta a cumprir. Porque vejam, o que opera os ministérios é o Espírito Santo. Ele opera quando ele quer. Elias estará na terra no seu 5º ministério. Primeiro estará entre a igreja, entre o cristianismo, mas somente os escolhidos o poderão identificar.
Aqui em Bucaramanga tem um grupo que identificaram esse ministério. E depois estará também entre os judeus. E eles o identificarão quando chegar o tempo preciso, o momento exato. Quando chegar o tempo para a manifestação plena da visão da capa, de tudo que estará acontecendo no cumprimento da visão da capa, aí já estará ungido para esse ministério. E o Espírito de Deus operará plenamente esse ministério de Elias. Operará plenamente esse ministério de Elias. O ministério estará produzindo esses grandes sinais e maravilhas. E o que para os judeus é o sexto selo e a sexta trombeta, é o sétimo selo para a igreja, o reverendo William Branham disse. Na mensagem Festa das Trombetas e livro de citas, na página 128, 129, 130, 149 e 136, que eu li, e a 138, a 141 e a 146 também. Assim que tudo isso estará ligado, estará unido no cumprimento da terceira etapa, que será em toda a sua plenitude em uma capa ou catedral gigante. E esse ministério operará em um quartinho pequeno. Mas por quanto temos equipamento, o que estará acontecendo talvez não no quartinho pequeno, mas fora. Não poderão ver pelo satélite da igreja e por todos os grupos do crente, todos os grupos crentes da era correspondente ao nosso tempo. E também os grupos de todas as igrejas e o mundo político também e todas as pessoas de todas as nações. Por isso ele disse que a parte grande, que serão os milagres a nível mundial e internacional, serão sobre Elias e Moisés. E isso concorda com Apocalipse 11, porque aí o título de propriedade já o terá. Como ele escreveu no livro Os Selos, Moisés e Elias têm o título de propriedade. Eles estarão operando, ou o Espírito Santo operando esses ministérios, já com o título de propriedade aberto e não nas mãos. Vocês se lembram quando ele dizia que o tinha, mas já não está na mão. Agora está nesse instrumento que ele entregou. Como ele vai levar para trás? O pega no céu e traz até, e vai levar para trás novamente. Tem que procurar onde esse título está. E estará falando o que o povo necessita. E recordem que o título de propriedade é algo abstrato. Veja, o que é que ele estava entregando ali? O mistério, a revelação da segunda vinda do Senhor. E não nas mãos. Cristo recebe em suas mãos, o abre, o traz em sua mão, mas o entrega um homem que o pega em suas mãos, mas o come. Já terá o título de propriedade, a palavra. Cristo terá dentro dele o título de propriedade, a palavra, em toda a plenitude. Portanto, será Cristo falando através dele. Viram o que falamos agora? Quem é o que trabalha, o que opera e que prega? É Ele. E, consequentemente, será o ministério de Cristo sendo operado pelo Espírito Santo no cumprimento da visão da capa. E será a manifestação do poder de Deus sem limitações. Todos queremos ver aparecer essa capa em algum lugar. E como cada pessoa deseja o melhor para seu povo e seu país, eu concordo com vocês também que estão aqui presentes. Porque ele estava em Porto Rico. Onde vocês desejam que surja essa capa catedral gigante? Todos desejam que seja aqui em Porto Rico. Isso foi em 2007, recordem. Eu também concordo com vocês e estou braço a braço com vocês. E que Deus tenha a pessoa, o instrumento, que Ele vai usar para isso. E Ele o terá. Ele tem que tê-lo. E já o tem que ter já grandinho. Já tem que estar grandinho para esse ministério. E já tem que conhecer bastante de todas essas coisas. Quantos anos eu tinha em 2007? Desde 74. 33 anos.
Bendito seja o Senhor para sempre. 33 anos. 33 anos. Vocês vejam a idade do irmão Branham, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, 33 anos. Agora vocês vejam algo importante aí. Porque da hora da sua vinda, ele usou 33 e faltava 8 anos e um pouquinho. Ou seja, que quando esse ministério estivesse sendo realizado, nesse instrumento, tem que ver por todos esses ângulos, desde onde tudo começa. Porque, vejam, começamos em 2021, 22, mais ou menos por aí, já quase entrando nessa etapa de cheio. E recordem que também é um ministério que vai em ciclo de 7 e de 11 anos. Ou seja, que tudo isso aí, em tudo isso aí tem algo grande da parte de Deus. Se vocês conseguirem, o irmão ele disse uma mensagem, se vocês encontrarem quando começa a grande tribulação, então vocês poderão saber quando esse ministério messiânico começou. Agora, se é uma pessoa, um instrumento, então Deus tem que ter essa pessoa, esse instrumento, e tem que estar na terra. Não pode vir da sexta dimensão, tomar um corpo glorificado e fazer essa obra. Tudo é tão simples que a própria simplicidade torna difícil para muitos entenderem, porque não lhes é concedido. Mas vocês vejam, para os filhos de Deus que serão transformados, sim, é concedido e é concebível. Mais adiante fala, o mesmo poderá repetir, ou seja, essas atividades. E pode também o mesmo repetir em outros países, pode começar em outros países, ou em um país e depois passar a outro país, talvez em uma capa ou em um edifício. Mas ao que o reverendo William Branham foi levado foi a uma capa, que parecia uma capa ou catedral. Ou seja, que ele não definiu completamente como uma capa, assim que poderá ser possível que comece em um lugar e daí passe a outro lugar, e daí passe a outro lugar, até chegar ao lugar que o reverendo William Branham viu, o irmão Branham. Ou que comece nesse lugar que ele viu, e daí passe a outros lugares. Mais adiante eu disse, eu creio que todos os crentes na mensagem do reverendo William Branham, agora veja como nós estamos tendo atividade em vários lugares. Deus nos permitiu, e ele disse, se nesse tempo tiver oportunidade, teremos atividade em diferentes países. E graças a Deus que nos permitiu estar assim, compartilhando com os irmãos, pessoalmente, e como ele dizia, tratar de ter lugares grandes, para não ter que estar indo a muitos lugarzinhos. Miguel sabe que somente na Colômbia, o tempo que tomava, e em um percorrido não percorria tudo, e no outro ano tinha que ir aos lugares que não tinha ido, e mesmo assim não alcançava, e às vezes fazia 3 anos que não ia, porque não tinha tempo, porque tinha tantos lugares. O México, somente o México, para ir em todos os lugares era difícil. Às vezes tínhamos 6 atividades no dia. Começávamos às 5 ou 6 com os cursos, ele pregava aí Miguel às vezes ficava com os ministros aí, e nós íamos no percorrido, e íamos a 5 ou 6 lugares até a noite. Tinha que pegar o que ia comer, enrolar num papel de alumínio e comer pelo caminho. Miguel vai falar assim, guarda isso aqui para o caminho, porque... Irmão William era desse tipo de pessoa que ficava sem comer, não porque não queria, mas
por causa da obra que ele estava realizando. Eu aprendi bastante isso com ele, que às vezes eu dizia, William, não tem comida aqui. Às vezes nós chegava tarde e tudo já estava fechado, as cozinheiras já... Ou ele tinha falado para não cozinhar, e eu ia e tocava nele, William, eu estou com fome, você não tem alguma coisa por aí? Olha, eu tenho o travesseiro, e dentro do travesseiro tem alguma coisa. Você pega ela, faz um bolinho dela, deita de bruços sobre ela, aperta ela no estômago, e aí vai tirar a fome. Eu ia para o quarto, olha que história, vamos, travesseiro agora, comer travesseiro. Eu deitava aí, terminava jogando a almofada, o travesseiro, e de manhã ele olhava para mim e disse, funcionou? E eu disse, sim, funcionou. Eu pensando em uma coxa, ou seja, uma coxa de frango, e ele me dá um travesseiro. O travesseiro é para colocar na cabeça. E assim eu fui aprendendo. Às vezes eu já, desde a manhã, sem comer, como lá pelas 5 da tarde, porque a gente acostuma. Mas isso não é bom, porque afeta o sistema digestivo. E por isso fala que tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer alguma coisinha. É bom para manter o sistema bem. Agora não começa a fazer um teste aí, você não faça comida, vamos usar o travesseiro. Não. Faça sua comida com amor. E o esposo receba a comida com gratidão, o que fizer aí para comer. O que ela fizer, coma e não despreza. E dar graças a Deus pelo alimento que Deus nos dá e que Deus também supra. Assim como está suprindo o alimento espiritual, supra em cada lar o alimento físico também, para que os irmãos sejam alimentados e seus filhos, toda a família, que haja o alimento na mesa de cada escolhido e de cada ser humano neste planeta Terra. No milênio já não terá fome, não haverá fome, haverá abundância, tanto de alimento espiritual como físico também. Eu creio que todos os crentes na mensagem do reverendo William Branham estarão muito felizes, muito contentes de que em algum lugar do planeta Terra esse edifício apareça. Esse auditório, que para o reverendo William Branham parecia uma capa ou uma catedral. E se algum deles chega a pensar, ou seja, do grupo do irmão Branham, chegam a pensar que será um dos filhos do reverendo William Branham, ou algum outro dos que estão com eles, então Deus irá ungir para que tenha esse ministério. Mas se não for nenhum deles, então, de toda forma, vai estar a pessoa correspondente, porque Deus já escolheu desde antes da fundação do mundo. Ou seja, aí já está assinalando a forma, a maneira que é. Bom, se eles dizem que é um dos filhos, então Deus vai ungir essa pessoa. Aí já está assinalando que é outro e não ele. Mas vocês vejam, eles verão, em breve eles verão esse ministério, nesse instrumento, como no final os discípulos de João viram bem mais na frente, eles viram e receberam a promessa também. Agora vejam, na vida do irmão Branham, como estivemos vendo ontem, e em estudos anteriores, estivemos vendo tudo que ele estava realizando na vida dele, era um reflexo, uma representação do que Deus faria em nosso tempo. Até mesmo aquela situação no estômago. Vejam nessa mensagem, o fim de tudo, nosso irmão William disse, 27 de março de 1977, em Caiei, diz assim, então isso logo virá a ser tipo e figura de algo espiritual no meio do povo de Deus, como a enfermidade que o irmão Branham tinha, que não era de Deus, era do diabo, mas Deus permitiu que isso estivesse ali.
Mas isso representava algo que tinha estado durante todas as eras da igreja, dentro do ventre, dentro do estômago espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo, através das 7 eras. E vimos isso já há algum tempo. Assim que até mesmo para o servo do Senhor, todas as coisas contribuem para o bem. Até mesmo qualquer problema dessas que lhes acontece. Agora, aquele problema no estômago, ele disse que há anos tinha falado, e tem uma mensagem aqui onde ele falou da cabeça, que é Porto Rico, e dizia que os ombros, a Venezuela, o estômago, a Colômbia, os pés, o México. Brasil tinha uma parte. Eu ainda não encontrei essa mensagem, mas aqui ele refere a isso. Isso deve ter sido antes de 74. Agora, no estômago é que faz a digestão, digere tudo. E é onde sente essas dores terríveis. Eu peço a Deus pela Colômbia. Que Deus cure todo o problema espiritual no meio da igreja nesse tempo. Cure os ministros. Cure o povo. Tire todo espírito de erro. Todo espírito de mentira seja tirado. E que guarde os escolhidos de Deus nesse país. Os proteja desses espíritos caídos, desses anjos caídos, que não os tome, que não os engane, Senhor. Ajuda o seu povo colombiano, Senhor. Opera neles. E, Senhor, e que a Colômbia seja uma luz para toda a América Latina e o Caribe. Senhor, que veja a tua manifestação aqui também. Abençoa teu povo colombiano, Pai. É o meu pedido. Não posso pedir outra coisa que não seja bênçãos sobre a Colômbia. Porque ele disse que aquele país que receba a segunda vinda do Senhor entrará no milênio. Colômbia já está no milênio, potencialmente. Mas vocês vejam que isso é algo que Deus vai operando até chegar a esse momento. Estamos sendo ensinados, como diz, estamos sendo ensinados para sermos graduados no programa divino, no plano divino. Bem, então você pode ver que sempre quando Deus tem um plano, ou usa algum mensageiro, se você procurar a parte humana, você vai encontrar falhas humanas, você vai encontrar falhas físicas, problemas físicos, como os seus ou talvez mais que os seus. E então você os encontrará como igualmente clamando, ou mais que você, clamando ao Senhor, para que sua misericórdia se manifeste para eles também. Você viu? Isso não aconteceu com Paulo? Ele pedia para que tirasse, era uma escama que tinha nos olhos, e o Senhor dizia, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa em tuas fraquezas. Ele pedia pela sua cura, e veja, o irmão Branham curava tantos enfermos e não podia curar ele mesmo, mas era por um propósito. Você viu? Você os encontrará com as mesmas necessidades que vocês têm, as mesmas necessidades materiais e as mesmas necessidades de saúde e as mesmas necessidades econômicas, tudo a mesma coisa. Porque sempre que Deus usa alguém, tem que ser alguém de entre os irmãos, com as mesmas provas, com os mesmos problemas e com tudo. Um de vossos irmãos, o Senhor levantaria. Hoje estamos aqui em Bucaramanga, Colômbia, compartilhando esses momentos.
que tem um povo que recebeu, reconheceu e creu com todo o coração o cumprimento do que foi profetizado. E por que eu leio tudo isso? Esse é o fundamento, essa é a plataforma. Isso que ele está falando aqui, é isso que vocês estão vendo, cumprido. O cumprimento dessa palavra são vocês e são eu. E cada momento podemos dizer, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Cada um de vocês lê uma escritura que assinala os escolhidos desse tempo e você poderá dizer o mesmo. Somos escolhidos de Deus, os predestinados de Deus, aqueles que foi dito a Daniel. Daniel, fecha isso, porque no final os entendidos entenderão. Esses são cada um de nós. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. E sigam perseverando até o fim, que serão transformados. O que perseverar até o fim, este será transformado, porque é uma promessa e Ele é fiel para cumpri-la. Que Deus os guarde e os abençoe e que hoje Deus nos dê tudo o que corresponde ao tema de hoje, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Por causa de quem? Por causa de nós. É por nossa causa que Ele encurtou o tempo e agradecemos ao Senhor por isso, porque senão, então o juízo divino nos agarraria. Mas graças a Deus que Ele encurtou e encurtou o tempo e que encurte mais. E que já iremos daqui para a ceia das bodas do Cordeiro, que já está preparada. Faltam os convidados, e esses convidados aceitaram o convite. Estamos nos preparando para receber esta veste de bodas, que é o corpo eterno e glorificado, que necessitamos algo para fazer Ele mudar esse corpo. E é a palavra. Senhor, me encha com Teu Espírito Santo a alma, e que Ele enche todos os cantos, cada beco, todo lugar, cada cantinho escondido que você tem aí. Abra, permita que Ele entre. Abra a Ele essa escuridão que você tem escondida aí, para que essa luz entre e ilumine a sua vida completamente. E vá fazendo em você uma nova vida, para que Ele possa olhar e ver em você, em ti, Ele olhar e ver a Ele em você, que Ele seja visto em ti. Que Deus os guarde e os abençoe, e agora nos veremos na atividade das 9 aqui, 8, que hora? Agora aqui são as 6. Às 8, lá em Porto Rico. A las 8, Porto Rico. Aqui temos Miguel conosco novamente, que Deus os abençoe e os guarde. E sempre mantendo o silêncio. Que esse ambiente sempre seja em todo lugar e que seja o Espírito Santo que se mova. Recorda, quando falamos, ele escreveu que o Espírito Santo é tímido. Temos que tomar cuidado para não afugentá-lo. E que mais bem que ele saiba que nós desejamos que ele se manifeste, seja ele que opere, e não pelas nossas emoções, porque isso não se trata de emoções. Que Deus nos ajude a ir compreendendo cada vez mais tudo isso, para que tudo seja do agrado dele e que ele seja glorificado, porque é ele. É Deus que tem que ser glorificado aqui. Portanto, você o glorifique aí em sua alma. Bendito seja o Senhor para sempre. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Conosco, Miguel Bermudes Marim, o missionário amado, respeitado, honrado por todo o povo de Deus nesse tempo final. E que sempre pedimos a bênção do Altíssimo sobre ele, que o mantenha sempre saudável e forte, e que esteja assim conosco, compartilhando esses momentos famosos de companheirismo ao redor da palavra.
Saudação da Sara também, que veio conosco, Julián, e os técnicos que vieram também. Hoje não vou ter oportunidade de saudá-los, e também todos que tornaram possível essa atividade. Que Deus os abençoe grandemente também. Deus os abençoe. Obrigado, Miguel.